Você sabia que a maioria das pessoas usa o PDCA da maneira errada? E esse pode ser o principal motivo pelo qual a maioria dos problemas nunca são resolvidos de verdade. Se você está disposto a aprender como resolver um problema desde o mais simples até o mais complicado, você veio no lugar certo. Antes de mais nada, o que é o PDCA? O PDCA é um método criado para garantir a melhoria contínua e ele segue 4 etapas muito simples, que é planejar, executar, verificar e agir. O segredo do PDCA está em como você aplica cada uma dessas etapas. Você tem que pensar no PDCA como se ele fosse um mapa. Um mapa, ele é um guia estruturado que pode te levar de um ponto A a um ponto B. Uma das grandes vantagens do PDCA é que ele ajuda você a evitar a falta de foco e soluções temporárias, aquelas gambiarrazinhas, né? E o PDCA ele é muito simples. A maioria das pessoas que trabalham em indústrias, em grandes empresas, já ouviram falar do PDCA, porque ele não é uma teoria complicada, é uma teoria bem simples mesmo, mas o problema está em como ele é aplicado. Ele é prático e acessível desde que você saiba como aplicá-lo corretamente. E um erro bem comum é começar pelo executar sem um bom planejamento. E isso é como construir uma casa sem a planta, sem o projeto. O fracasso é praticamente certo. Faça aqui uma analogia como se você fosse sair no final de semana para passear com a sua família. Você nunca simplesmente sai de casa sem saber para qual direção você está indo. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra que faça isso, né? Mas no geral, quando você vai sair para passear, o que você faz? Você pesquisa para onde você vai, qual o horário de funcionamento daquele lugar, qual trajeto você pode fazer para ir nesse lugar, se você vai de transporte público, se dá para ir a pé, se você vai com seu carro, se você vai de carona, se você vai de avião. Então, o planejamento ele faz parte da vida de todo mundo. Isso não é aplicado só para ambientes profissionais. Você pode utilizar isso para organizar sua vida de uma maneira absurda, assim, que ajuda demais no dia a dia. Agora vamos passo a passo, né? Então, no primeiro passo, que é o planejamento, você vai identificar problemas e oportunidades de melhoria. Vamos lá. A maioria das pessoas que estão aqui provavelmente é por conta de ambiente profissional. Então, você identifica problemas de qual forma? Muitas vezes pela manifestação desses problemas. Então, pode ser a reclamação de um cliente, pode ser a reclamação de um outro departamento da empresa, pode você mesmo estar constatando esse problema. Então, ele pode aparecer de várias maneiras. Indicadores de desempenho também são um bom identificador de problemas para serem tratados, mostra ali com números, com fatos, com dados, que aquilo é um problema e o quanto ele impacta determinada operação. E oportunidades de melhoria. De repente é uma situação ali que não é bem um problema, mas sabe o negócio que dava para ser melhor? Acho que a gente convive com muitas coisas na sociedade que dava para ser melhor e quem tem a mentalidade de melhoria contínua sempre fica pensando, analisando todo tipo de situação. Esse negócio aqui desse jeito poderia ser de outro jeito que seria melhor. E as oportunidades de melhoria podem ser captadas através das suas próprias ideias, das ideias dos seus colegas, de outros colaboradores, pode vir da diretoria, pode vir do cliente, pode vir olhando para o concorrente. Então, oportunidades de melhoria, elas têm que ser captadas aí também. Bom, identificando qual vai ser o seu problema ou a melhoria que você vai focar nesse plano de ação, é muito importante você definir ali uma meta, qual é o objetivo que você quer atingir. Você tem que determinar os resultados esperados alinhados com os objetivos da organização. Não adianta a organização querer ir para o norte e você está tentando remar ali para o sul, é meio loucura, sabe? A empresa inteira está remando para o norte, só você com o reminho ali indo para o sul não vai dar muito certo. Então, alinha esses pontos com o objetivo da empresa. Se isso estiver alinhado com o que a empresa busca, o apoio vai ser unânime ali da gerência. Com seu objetivo definido, está na hora do plano de ação. Plano de ação, a primeira coisa que você vai fazer é analisar as causas quando você estiver tratando de um problema ou identificar quais são as ações que podem potencializar essa oportunidade de melhoria. Você vai fazer uma análise de causa e efeito para as duas situações. A abordagem só vai ser um pouquinho diferente se for um problema ou se for uma oportunidade de melhoria. E aí você vai começar a estabelecer
ações para cada pessoa que faz parte do grupo do plano de ação. Então, determinado grupo vai fazer uma análise de causa de uma determinada etapa do processo, o outro grupo vai em campo verificar se aquelas causas são verdadeiras ou não, o outro grupo já vai aplicar medidas imediatas que sejam simples para resolver parte ali do problema ou começar já a implementar a oportunidade de melhoria. E aí o plano de ação ele vai sendo desenvolvido. Você precisa ir mapeando todas as ações de forma prévia. Outras podem surgir no meio do caminho, não tem problema nenhum, mas o máximo que der para você detalhar na etapa de planejamento é o ideal. Com o plano de ação estabelecido, você vai verificar o que dá para fazer e o que não dá. Porque às vezes você fala assim, para eu resolver esse problema aqui é só eu construir uma mega máquina tecnológica. Mas de repente você não tem o recurso para isso. Então um ponto muito importante para a etapa de planejamento no PDCA é determinar os recursos necessários. Então você vai verificar dentro do seu plano de ação se você tem pessoal suficiente, se você tem orçamento para aquilo, se você tem equipamento para aquilo e tempo também para executar essas ações. Então tudo isso precisa ser alinhado, precisa ser analisado, porque não adianta você desenhar o melhor plano de ação do mundo. Inclusive, um dos grandes desafios no dia a dia de quem trabalha com essas ferramentas não é nem construir um bom plano de ação, o melhor plano de ação. O desafio não é construir o melhor plano de ação, é você conseguir equalizar o plano de ação com os recursos disponíveis. Então, isso é um ponto muito importante que não pode ficar de fora. Passado pela etapa de planejamento, temos a etapa de execução. Então, você vai começar a colocar em prática ali as ações que foram mapeadas. Você vai implementar as ações conforme métodos definidos previamente. Algo que você pode fazer também na etapa de planejamento é já deixar detalhado como algumas ações precisam ser feitas, já um passo a passo ali definido, para que garanta ali uma efetividade da implementação dessa ação. É importante também treinar a equipe para saber utilizar as ferramentas da maneira adequada ali durante a execução do plano de ação. Tudo que você verificar no planejamento que vai ser utilizado, você precisa capacitar as pessoas que não sabem utilizar aquele determinado recurso, aquela determinada ferramenta ou metodologia. E é muito importante registrar os dados durante a execução do plano de ação. Você precisa ir registrando ali o progresso, o que foi dando certo, de repente o que teve mais dificuldade, e fazendo ali um acompanhamento com a equipe, reuniões periódicas, bem rápidas, apenas para passar o status de cada ação. E aí você chega na etapa 3 de verificação, onde você vai monitorar e medir os resultados. Bom, eu implementei determinadas ações, agora eu preciso saber se elas cumpriram o propósito a qual elas foram planejadas. Então você vai utilizar ali algumas ferramentas, como folha de verificação, cartas de controle, inspeções no processo, auditorias. Então você vai, dependendo daquilo que você implementou, você vai determinar alguma ferramenta, alguma forma de monitorar os resultados. Analisando resultados, a gente pode encontrar desvios, e esses desvios precisam ser analisados. É como você retornasse o PDCA lá para a etapa de planejamento e voltar para a análise de causa, para um novo plano de ação, implementar o que não deu certo de novo, até você conseguir um ponto que seja satisfatório. E por último, na etapa de verificar, é validar os resultados. Então você tem que confirmar se os objetivos foram alcançados com base nos indicadores definidos. Lembra das metas, dos objetivos? E passando para a etapa de agir, a quarta etapa e última do PDCA. No primeiro ponto, você vai implementar ações corretivas, aquelas que você verificou na terceira etapa que não deram certo, e aí você vai repetir o PDCA, conforme já comentei. Vai padronizar as boas práticas que foram desenvolvidas, como, por exemplo, elaborar procedimentos, instruções de trabalho, políticas, para que todo mundo possa ter aquela informação documentada e se torne algo padrão. E continuar promovendo melhorias contínuas. Então você precisa sempre revisitar e otimizar os processos para garantir a evolução constante. E aqui vem uma dica muito importante que já tem a ver com esse último tópico, que é girar o PDCA. O ciclo PDCA é interativo e deve ser repetido de forma contínua para sustentar a melhoria
E adaptação aos desafios organizacionais e de mercado e da vida, você pode aplicar isso na sua vida também. O segredo do sucesso para qualquer plano de ação: sempre envolva a equipe durante o processo. O comprometimento das pessoas é muito importante, é fundamental para o sucesso do PDCA, qualquer plano de ação. Senão você não inclui as pessoas, elas não entendem o que está acontecendo, você vai lá e começa a mudar a maneira que a pessoa trabalha, e você nem fala para a pessoa o que está acontecendo, você vai ter resistência. Então, busque sempre incluir as pessoas. Quando as pessoas fazem parte da solução, elas geralmente não são parte do problema. Então, tragam as pessoas para parte da solução. Documente todo o processo. Então, é importante você documentar desde a parte de planejamento até o finalzinho ali, quando você começar a gerar o PDCA também documentar, porque tudo isso pode servir de lição aprendida, pode servir de cases para treinamentos, enfim. Você pode ter essa informação para te ajudar em futuros planos de ação que vão ser executados. Agora que você entendeu de forma macro como funciona o PDCA, saiba que durante a aplicação do PDCA você pode utilizar diversas ferramentas. Aqui tem uma lista de ferramentas que você pode utilizar e você pode aprender todas elas de uma forma bem profunda no nosso curso completo do ciclo PDCA para análise e solução de problemas. O link vai estar aqui na descrição. Um ponto de atenção muito importante na hora que você estiver na etapa de planejamento é na análise de causa. Se você não fizer uma análise de causa corretamente, todo o seu plano de ação vai ser perdido. Ele vai ir para o ralo. Se você analisar as causas de forma errada, você vai tratar problemas que talvez não existam ou que talvez não sejam as causas daquele problema que você quer resolver. Então veja o nosso vídeo aqui de como aplicar corretamente o diagrama de Ishikawa.